Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel e estarei hoje apresentando a proposta de solução para o mercado Plena Areia. Isso faz parte do projeto integrador do eixo de negócios da Univesp, aqui do Polo de Bertioga. Bom, a empresa escolhida, que é o mercado Plena Areia de Bertioga, é um varejista hortifruti, ali no centro de Bertioga, está estabelecida há pelo menos uns 2 anos e é a primeira empresa dos proprietários, né? E eles não se qualificaram ao entrar neste ramo, e por isso existem falhas em vários setores da empresa: marketing, distribuição de mercadorias, no layout, né, do mercado como um todo, recursos humanos e financeiro. Porém, quando a gente aprofundou em cada uma dessas áreas, a de longe que era mais deficitária eram os recursos humanos, e por isso o tema escolhido para o nosso projeto integrador foi indicadores de desempenho em recursos humanos. Bom, aqui passando rapidamente pelo grupo, composto pela Elaine, Jaqueline, Joselito, Luana, eu, o Miguel, a Patrícia e o Silvio, né? Todos nós somos do Polo de Bertioga, estamos neste negócio, né? Existem pessoas de administração, processos gerenciais e engenharia de produção. Então, essa gama de cursos traz consigo todo um leque de conhecimento amplo que vai nos ajudar a construir a melhor proposta para a empresa escolhida. A metodologia utilizada para coletar as informações e medir os indicadores de desempenho em recursos humanos foi uma pesquisa de clima organizacional disponibilizada de forma anônima e online via Google Forms. A pesquisa foi aberta ali entre abril e maio de 2024, e nós tivemos diversos problemas com o gestor e proprietário em falta de reciprocidade em disponibilizar a pesquisa aos funcionários, né? O quadro hoje é composto por 14 pessoas e destas apenas 4 haviam respondido. Após essa baixa adesão, o que aconteceu foi que fizemos um trabalho em loco de conversar com cada um dos funcionários, entendemos que a maior parte deles tinha medo em responder e do chefe olhar e demitir eles pela resposta, né? Então isso acaba configurando que assim, o ambiente de trabalho é tão ruim que ou o funcionário não tem vontade de responder, ou aquele que tem vontade de responder e melhorar o ambiente de trabalho dele, ele não faz, por conta de medo. No fim, a gente conseguiu, depois desse trabalho em loco, apenas uma nova resposta, totalizando 5 de 14 funcionários, dando ali uma taxa de adesão de 37,5%, o que por si só já é um indicador péssimo, que mostra total desconfiança e descomprometimento dos funcionários ao local de trabalho, não por sua culpa, mas por conta do ambiente hostil no qual eles fazem parte, né? Passando aqui pelo primeiro gráfico, que seria o quão realizado você se sente no local de trabalho, né? 1 significa nada realizado e 5 totalmente realizado. Então nós temos apenas um funcionário que se sente totalmente realizado na empresa, né? Ou seja, 80% em algum momento teve uma necessidade pessoal, financeira ou profissional negativamente afetada pela empresa. E além disso, 40% só se sente valorizado às vezes, né? Apesar da maioria se sentir valorizada, nós temos um problema aqui que é o seguinte: às vezes o cara trabalhou, ele deu o melhor de si, né? E não houve o reconhecimento financeiro ou profissional pelos líderes, né? Então, assim, errar é natural. O que tem que acontecer é o líder tem que ir e dar o feedback construtivo para que a pessoa evolua, né? E o que a gente acaba percebendo aqui no mercado de panaria é que o funcionário executa, não sabe que ele tem que executar por falta de comunicação, e quando ele erra, ele não recebe feedback, quando ele acerta, ele não se sente valorizado. O apoio e a colaboração dos pares e líderes é muito importante e é fundamental para que a empresa obtenha sucesso nos negócios, né? E aqui tanto os líderes quanto os pares pecam nisso, né? Nós tivemos que apenas dois funcionários recebem total apoio da liderança e 3, ou seja, 60%, né, recebem pouco apoio. E se a gente descer ao lado dos pares, né, 80% em algum nível não recebeu apoio dos colegas, né? É um pouquinho melhor do que o cenário que a gente vê no retorno de líder para colaborador, mas entre os pares também existem problemas. E o que acaba configurando isso é o seguinte: o funcionário antigo não passa informação ao funcionário novo, o líder não passa informação a ninguém, e aí todos os funcionários ficam desamparados, fazem aquilo que acham que devem fazer, não o que de fato tem que ser executado. E a empresa fica patinando porque as pessoas que deveriam fazer a roda girar estão colocando o carro nas costas e não empurrando ele, né? Basicamente isso, não há comunicação suficiente do que deve ser realizado no dia a dia do trabalho e não há progresso. Um dado muito interessante aqui, que é a questão do turnover. Além da pesquisa, nós conseguimos dados oficiais de quantas pessoas foram desligadas recentemente, e o turnover geral do mercado está acima de 50%, que já é muito superior ao índice de turnover numericamente superior, né, mas é um dado ruim, né, é muito acima do padrão do setor, que é 37%, 38%. Então, o que nós temos aqui é um setor que já tem um alto turnover e uma unidade, né, que é ainda pior do que o setor dela, né? Então, aqui, 2 pessoas classificam o ambiente de trabalho como péssimo, uma como neutra e 2 como ótimo, né? Talvez esse ótimo aqui seja, de fato, um novo funcionário que pode entrar, não teve toda a vivência do mercado ainda para classificá-lo, né? Mas, em geral, com as respostas e com a própria conversa com as funcionários, a gente pode dar o veredito que não é um ambiente saudável de trabalho, é um ambiente hostil, no qual a pessoa vai apenas para cumprir a necessidade financeira dela, ela não quer fazer parte daquilo, né? E isso acaba sendo demonstrado na intenção de turnover, né? A mesma escala, onde 1 seria nenhuma intenção de sair da empresa, a gente trocar da empresa, e 5 seria total intenção de deixá-la. Aqui nós tivemos uma distribuição igual entre cada uma das escalas, mas assim, a gente pode agrupar e dizer que 80% teriam alguma intenção de deixar a empresa. O cara que respondeu o nível 5, talvez se ele recebesse uma proposta financeiramente pior, mas para um ambiente mais organizado e mais saudável, talvez ele aceitasse, né? Ele pode receber menos, desde que ele esteja satisfeito com o local de trabalho.
E a pessoa que está ali à beira de sair, ela não vai se esforçar em fazer um bom serviço. E, de novo, a empresa não vai sair do lugar, porque quem faz a empresa evoluir, no fim, são os funcionários dela. É que a gente também disponibilizou que o funcionário, na pesquisa de clima, escrevesse um depoimento anônimo. Nós tivemos, dos 5 respondentes, 3 que escreveram um texto. O primeiro ali, de novo, deve ser uma pessoa que ingressou recentemente na empresa e não tem toda a vivência. Né? Ele é muito grato pela oportunidade, mas mesmo aquele que é grato pela oportunidade, ele entende que existe oportunidade de melhoria. Apesar de ele não ter especificado qual seja essa oportunidade, ele sente que, assim, que juntos podemos melhorar muito o nosso ambiente de trabalho. Então ele sente que assim, existe um longo caminho até ele chegar aonde ele acha que o ambiente de trabalho deveria. Né? O funcionário B e o C, eles acabaram dizendo praticamente a mesma coisa, em palavras diferentes. Citaram muito sobre a ventilação do mercado, que é péssima, então o ambiente fica muito quente, e um funcionário que está fisicamente desconfortável é incapaz de desempenhar bem, né? Porque ele está incomodado. Né? E além disso, tem a questão do desvio de função, que é até um problema que vai contra as leis trabalhistas. Né? Você é contratado para fazer A e acaba fazendo B. Isso é muito presente nos depoimentos que tivemos com os funcionários, na pesquisa de clima e até mesmo na pesquisa de satisfação de clientes. Né? Os clientes percebem que, pô, você vai lá, você pede os frios, é uma pessoa atendendo. Aí quando você chega no caixa, a mesma pessoa saiu da câmara de frios e foi passar suas compras no caixa, porque não há funcionários suficientes para cumprir todas as funções no mercado. Né? Então, assim, um desvio de função. E aqui eu cortei parte do texto e simplifiquei para ficar mais apresentado, mas o funcionário B, ele especificou muito bem como que era essa desvio de função. Ele fala que algumas pessoas de manhã estão assando pão e aí, antes de abrir o mercado, estão lá fazendo a limpeza dele. Né? E assim, isso é uma questão que vai além do desvio de função, é até uma questão de higiene e moral. Como você coloca uma pessoa para mexer com comida e logo na sequência mexer com limpeza? Né? E nada garante que o inverso também não seja feito. Então, assim, total desrespeito com a higiene e, consequentemente, com o consumidor. Aí, assim, agrupando todo esse cenário caótico que eu mostrei aqui, a gente fez 3 macro propostas de solução apenas aos recursos humanos. Lembrando que a empresa possui problemas em outros setores, né? Mas aqui, olhando para recursos humanos, temos 3 passos que devem ser seguidos. Primeiramente, a melhoria estrutural do mercado, colocando ali ou mais ventiladores, ou melhor ainda, um ar-condicionado para diminuir a temperatura local. Então, isso vai ser bom para o cliente, vai ser bom para o funcionário, e assim, no geral, a empresa só tem a ganhar. Né? Até porque, assim, um mercado que tem um hortifruti, quanto menor for a temperatura, mais tempo a mercadoria vai durar, melhor, mais fresca ela vai estar, mais satisfeito o cliente e mais empenhado é o funcionário, porque assim, ele não vai ter nenhum incômodo físico. Né? Mas assim, o ponto crucial mesmo é a contratação do gerente. Nós temos aqui 2 sócios, né, que fazem a gestão direta com funcionários, um na parte mais financeira e outro de fato na gestão de pessoas. Mas assim, o proprietário não deveria estar falando diretamente com o funcionário, porque a pessoa que pode demitir não pode estar analisando o seu trabalho assim diretamente, porque pode acabar tendo envolvimento emocional, ir lá e demitir o funcionário sem razão lógica, né? Mas isso porque ele pode e porque ele não gostou naquele momento do trabalho que o funcionário fez. E nós tivemos relatos de funcionários que passaram por isso. Né? Então, assim, precisa de uma gestão profissional, né, onde o proprietário ou cuida só da parte financeira, mas ele não tem nenhum contato direto com o funcionário, ele tem um intermediador, o gerente profissional ali, tratando os funcionários no dia a dia, reduzindo os conflitos, evitando o desvio de função, né, e reportando apenas o necessário ao proprietário. Né. E o último ponto é que, apesar de existir um problema de liderança, os funcionários em si não estão bem posicionados, né? Porque quando há a demissão voluntária e involuntária de alguém, né, a contratação emergencial, o primeiro que passa na rua e fala que pode trabalhar é contratado. Então não é feito algo planejado. Né? Então nós precisamos que esse gerente também conheça sobre o processo seletivo para selecionar apenas os melhores funcionários para cada um dos cargos. Né? Então a gente vai ter um ambiente mais saudável de comunicação com os pares. Tudo vai melhorar se a contratação fosse com pré-requisitos. Né? E conhecendo o mercado de trabalho de Bertioga, a gente entende que assim, não há muita oferta de mão de obra qualificada. Então, o mercado pode investir na sociedade local, na comunidade local, né? Com programas de treinamento. Né? Tem o Senac de Bertioga que pode ser utilizado, existem alguns programas da prefeitura. Então, assim, o investimento financeiro para ter programas de treinamento é baixo ou quase que nulo. Você pode pegar um cara com 18 anos, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência, ali à margem da sociedade, dar o conhecimento a ele e em seguida contratá-lo. Então, assim, o funcionário, ele primeiramente vai ser grato pela oportunidade que você deu e vai desempenhar bem, porque ele conhece aquilo que ele está fazendo. É isso que o mercado deve focar. Contratar as pessoas certas, ter uma gestão presente e não proprietária e a melhoria do ambiente da estrutura física, né, do mercado. E com esses 3 macropontos sendo feitos como devem, a gente vai ter, pelo menos em recursos humanos, um ambiente muito mais saudável, né, muito mais funcional. E aquele negócio, apesar dos problemas em outras áreas, se você tem pessoas certas fazendo as coisas certas, a empresa começa a andar e os outros problemas acabam sendo corrigidos organicamente. Então, de fato, o foco do proprietário deve ser corrigir esses 3 pontos. Nós apresentamos as propostas a eles, mas durante todo o período do projeto integrador, nós tivemos problemas de comunicação. As pesquisas de satisfação e de clima demoraram muito a ser entregues, muitas vezes reuniões marcadas não foram atendidas ao tempo, e a proposta, assim, infelizmente, nós entendemos que ela não vai ser aplicada. Porém, fizemos nosso trabalho em coletar, analisar e propor. Aí daqui para frente, é com o gestor da empresa em aplicar para que obtenha sucesso em seu empreendimento. Acho que é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. E esse foi o projeto integrador do primeiro semestre do Polo de Bertioga, Eixo de Negócios. Muito obrigado.